É o que eu falar, o Brasil revela porque ele é o tipo de treinamento, é um método. Não, cara, não é. É o sair. Só que aí, vamos lá. E aí, acho que é o principal da gente bater esse papo aqui hoje, né? A gente está brincando aqui, já tem 50 minutos aí de podcast. E a gente não chegou nessa parte, que é uma parte interessante. Eu acho que é válido tudo isso que você falou, porque sem isso não dá para ninguém entender o contexto de como você chegou onde você está hoje. A gente vai falar do Global, inclusive. Vamos lá. Legal. Tá no sangue, não sei o quê. Eu não nasci. Eu acho que, infelizmente, não nasci com essa coisa do futebol no sangue. Tentei brincar, não consegui. Aí fui pro vôlei e tal. Aí chega uma hora que você desiste. Aí fui fazer a parte de musculação, né? Halterocopismo. Então, faço halterocopismo até hoje. Isso aqui eu não larguei, tá? Isso aqui eu mantenho diariamente, halterocopismo. Diariamente, sacanagem, mas quase diariamente. Mas, assim, beleza. O cara tem aquela coisa no sangue e tal, bababá. Mas você, hoje, aqui no Brasil, infelizmente, por ser um país de dimensões continentais, você não tem como ter patrocínio ou investimento para todos esses moleques que jogam pra caceta. Qualquer condomínio que você entre lá, você pega uma quadra ali, tem, sei lá, 20 moleques jogando, cara, dos 20 tem 15 ali que são joias, que você pode pegar ali e trabalhar em cima, que tu vê que tem futuro e tal. Sim. Beleza, a gente não tem como investir em todo mundo. Agora você separa alguns daqueles ali, os malucos entram no clube e tal, e aí eu acho que é onde vem o teu turning point ali, né? Você foi para os Estados Unidos e começou a enxergar algumas coisas. E vou te falar assim, minha visão, tá, Mário? Não sei se você só enxergou isso lá, ou lá você só validou o que você já enxergava aqui. Porque não nos Estados Unidos especificamente, né? Estou falando do período que você foi morar lá, que foi o quê? 2016? Você foi para lá? 2016. Eu acho que quando você começou a ir para lá, foi mais para a Europa, começou a ir para a Europa com mais frequência e tal, você de repente enxergou alguma coisa que você já sabia aqui, mas lá você só falou assim, você bateu o martelo, você pegou e falou assim, cara, é isso que eu já enxergava lá, que é essa coisa de como fazer esses moleques virarem realmente estrelas. Fazer essas estrelas alavancarem seus times e fazer seus times deixarem os acionistas felizes. Eu acho que é uma cadeia de coisa, mas, enfim. Eu estou atropelando aqui, mas onde eu quero chegar eu acho que você só teve esse start da visão quando você saiu daqui definitivamente. Ou eu estou errado? Não. Eu acho que aqui você tinha uma visão, mas quando você foi lá para fora, acho que você enxergou assim mais de perto. Foi isso mesmo? Foi, porque é o seguinte, apesar de eu achar, e eu sempre falo isso até nas entrevistas que eu dou lá, em todas as discussões que eu participo sobre futebol nos Estados Unidos, lá que eles chamam de soccer, eu sempre falo, soccer é um esporte, futebol é outro. Sério, Mário? Sério, é muita diferença. Muito. Tanto como organização do futebol em si e o que é aplicado e esperado no mercado americano, que é totalmente diferente do mundo inteiro, e o que se pratica no resto do mundo como futebol. Aí você vai dividir a Europa, o Japão, hoje a Arábia Saudita. Eu ia falar Oriente Médio, mas você separa só a Arábia Saudita? Porque a Arábia que hoje é um expoente muito grande por causa do potencial financeiro. Você tem Catar ali e tal. Mas não é tão forte. Tá, hoje os olhos do mundo estão na Arábia Saudita por causa da Copa do Mundo que vai ser realizada lá mais à frente, 2030. 2034, perdão. Então o que acontece? E o Brasil, a realidade, não Brasil, da América do Sul, América Latina, que já tem diferença até entre o México então vamos lá. E a América do Sul. Você está falando de América do Sul aqui. Acho que a América do Sul você está falando Brasil e Argentina. Ou não? Uruguai também, Chile, Peru, tem muita diferença. Peru? Peru também. Ok. Interessante. Paraguai. Beleza, estou aqui para aprender. Sim. Paraguai? Claro. Paraguai tem. Bacana. Tô gostando de aprender. Sim. Tô aqui para aprender. É porque eu enxergo assim, Brasil, Argentina, Uruguai, claro. Peru eu não vejo como potência de... Chile, ok. Né? Tá. Mas não é potência, o que eu tô falando é o seguinte. Não, tá. Potenciais... Sempre estão ali, tem um ou outro time que vai estar
com patrocínio, com alguma coisa muito forte, que ele vai estar competindo ali mais à frente. Então, É maneiro ouvir isso. é legal. Mas hoje é realmente isso. O Brasil hoje é um oásis no meio desse mundo sul-americano. Porque o Brasil está economicamente muito mais forte do que os outros países. Então, realmente, é muito difícil hoje um campeão da Libertadores da América não ser brasileiro. O poderio econômico do Brasil é muito grande. Então, você falando da Argentina, os melhores jogadores argentinos estão vindo para onde? Para o Brasil. Ou, claro, vão direto para o mercado europeu. Mas tem muita chance de jogar aqui. Você pega a seleção, Flamengo, o próprio Flamengo aqui, você tem a seleção uruguaia. O Flamengo tem 4 jogadores, 4, 5. Então, assim, pô, o cara vai para a Europa ou vem para o Flamengo, ou vem para o Palmeiras, ou para o Corinthians, não sei. O Atlético Mineiro, agora mais recentemente o Botafogo, né? Por isso, por fatores econômicos. Esse poderio econômico você está falando de iniciativa privada que está chegando junto ali. Patrocinadores, tipo, né? Ou como SAFs, né? Como o Botafogo hoje, como tem um dono, ou como o Flamengo, que tem como patrocínio direto, que seria o caso do Palmeiras, o caso do Atlético Mineiro. O caso do Botafogo foi absurdo, cara. E do Flamengo por trabalho, boa gestão, que é o único exemplo, acho que é diferente dos demais. Mas hoje, o que acontece aqui, mesmo assim, a gente está fazendo uma coisa boa nos bastidores, como clube, como organização, a gente já está muito melhor do que era antigamente. Por isso que eu estava falando desse ponto de onde que eu percebi lá fora do que faltava teoricamente para a gente. Mas mesmo assim a gente tem um gap muito grande para a Europa, mas muito grande. Não só como eu falo de economicamente por causa da moeda, mas eu falo de trabalho. Não é só a qualidade do jogador, a qualidade do trabalho em si. Então lá nos Estados Unidos é que você teve essa percepção, quando você entendeu que soccer não era futebol, aí você começou a ter essa percepção, né, da diferença de tratamento do futebol em si. Né? Não só na parte de gestão, mas na parte de investimentos. Pelo que você está me falando, é uma coisa completamente diferente, né? Porque é o que eu sempre falo. Essa frase não é minha, é lógico. Tudo bem. Eu aprendi. Uma pausa. Americano, europeu, Brasil, acho que são 3 coisas completamente diferentes. Mas o que eu falo é o seguinte. Nós, no Brasil, nós estudamos muito pouco futebol. E o futebol não é... A gente vê o futebol, a gente entender o que acontece no campo, você precisa estudar também, ou você ter... né, convívio e tal, a vivência. Mas e o estudar o futebol, que é o quê? Entender a parte de gestão, entender como que funciona a máquina do futebol. Porque todo mundo acha que futebol é colocar a bola no campo e rolar. Até a bola chegar no campo, meu amigo, o jogo, eu acho que é o detalhe final. Não é um detalhe, é claro, mas é a parte final, a parte que, beleza, tá tudo certo, então vai ter o jogo. E mesmo assim você tem que ganhar o jogo para falar que deu certo. Que deu certo. Tem um trabalho, tem uma quantidade de pessoas que estão envolvidas ali por trás daquilo para um time ser vencedor, você não tem ideia. Mas assim, o que eu falo é que a gente não estuda futebol. Então lá nos Estados Unidos, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar muito futebol. Hoje eu posso te falar que eu tenho todos os cursos de excelência em gestão de esporte e futebol. Os melhores do mundo. Graças a Deus. Cara, eu sei que você esteve na FIFA, CBF, tu tem 500 cursos cara, aí. Tem muita coisa que você tem a oportunidade de fazer isso. Cara, fiz curso de gestão no MIT, curso de gestão em Harvard, curso de gestão em Duke, Universidade de Nova York. Mais recentemente, eu fiz o FIFA Master, mas era uma época que a gente tinha que fazer online, eu fiz através do Brasil, mas é o FIFA CIES que está lá na Suíça, em Neuchâtel. E, assim, a gente fez um trabalho excelente, que o nosso trabalho final foi um dos os únicos, mas não o último, a ter uma nota 10 a mais e se classificar para o prêmio de melhor trabalho global do FIFA CIES. Então, isso deu um orgulho muito grande nossa participação lá. E, mais recentemente, eu sou formado pela CBF Academy no curso de executivo de futebol. E o que acontece? Você estudando muito, como eu falei, graças a Deus eu tenho a vivência dentro do campo e agora fora do campo. Tive a oportunidade de trabalhar nos grandes clubes aqui no Brasil, como o Vasco, como o Flamengo, e nos Estados Unidos de uma forma diferente, que os clubes lá, a gente pensa em clube, não é um clube profissional, na maioria, mas claro que agora tem os clubes profissionais, de MLS, de tudo.
de aprender um pouco. Trabalhei um período no New York City FC, que a gente tinha uma academia que era World Class, que era parte do clube. Então a gente tem, né, uma vivência, uma experiência como que é o futebol profissional lá também. Mas assim, cara, os formatos são muito diferentes. Por quê? O americano, ele é pautado em quê? Em ligas e franquias. Então o que importa para o americano e para o investidor americano é o quê? O clube tem um dono. O clube é uma empresa por natureza. Aqui no Brasil a gente tenta transformar, já tentou várias vezes em ter clube empresa. Agora tem a SAF, tem um monte de recursos para quê? Que são a salvação dos clubes pequenos, dos clubes de médio porte, e que estão numa situação difícil. Lá não. O esporte é pautado nisso, em franquias, donos de franquia, e não... Cara, é uma coisa muito engraçada. Não interessa se você torce, se você não torce. Aquilo é um negócio puro e simples. Então, assim, vamos dar um exemplo muito grande. Pensa que é o caso da Flórida. Tá? Na Flórida você tem clubes de futebol, Orlando City, e você tem o Miami, Inter Miami hoje. São dois clubes que estão separados por 300 quilômetros de diferença, de distância. No basquete você tem o Miami Heat e você tem o Orlando Magic. Futebol americano você tem o Miami Dolphins, para a Flórida toda. Não, para a Flórida toda não, desculpa. Aí você tem o Jacksonville Vikings. Jacksonville Vikings. E você tá morando na Flórida hoje? Hoje eu estou em Boca Raton, perto de Miami. Se eu não estou enganado, são os Vikings. E tem o Buccaneers, que é o time do Tom Brady agora. Você tem 3 times de futebol americano, no mesmo estado. 3 de futebol americano, 2 de basquete, 2 de futebol, soccer. É o que eu estou falando das Major Leagues, das ligas grandes de esporte. E beisebol você tem um ali para Miami. Aí, o Marlins. Aí o que você pensa sobre isso? Caraca, tem vários times e tal. Por exemplo, eu torço para o Lakers, como basquete. O Lakers fica em Los Angeles. E eu moro em Miami. Eu torço para o time de futebol americano São Francisco 49ers. Tu gosta da Califórnia, em cima da lá, pô. Então, que já não tem nada a ver com o Lakers, que é em Los Angeles. Beisebol, eu torço para o New York Yankees. Mas assim, eu falei, cara, mas por que isso? Por que você faz isso? Porque eu sou brasileiro, eu via na televisão, eu gostava, era a época que era campeão, como tem gente que gosta do Dallas Cowboys, como tem gente que gosta do Boston Celtics, não importa. Para o americano isso é muito estranho. Porque a cabeça dele funciona assim, eu tenho que apoiar o que é meu. O que é meu? O que é local. O americano pensa muito micro para chegar no macro. Isso é legal. Senso de comunidade. Eu acho isso bacana. Ainda mais como empresa, como é que se diz? Ajudar a comunidade em si. Então, mas é o seguinte, se amanhã o Inter Miami não, se o Miami Heat não acabar, o cara resolve vender o clube, a franquia, e se mudar para Minnesota, ele vai virar Minnesota Heat. E os torcedores de Miami vão fazer o quê? Vão torcer para quê? Para o Orlando Magic. Porque é o clube do estado deles. Isso é muito doido para nosso conceito. Mas isso é cultural, né? Então, para o nosso conceito de esporte, de coisa. Voltando só para o futebol. Pode ser aplicado aos outros esportes também. Você não tem rebaixamento. Então, o teu resultado esportivo não interessa. Cara, como que... Você é Vasco. Cara, o Vasco pode estar o pior time naquele ano. Você nunca vai achar que o Vasco não vai ser campeão. Você torce para o Vasco ser campeão. Você quer que o Vasco termine na melhor posição possível. Lá isso não existe. Lá o que interessa é o resultado financeiro. Então, assim, se o teu clube está bem, se ele recebeu muitos patrocinadores, verba de patrocínio, vendeu muito ingresso, vendeu merchandising, né? Cara, tá tudo ótimo. Ganhou. Isso é um conceito... Tu falou de merchandising, lá é diferente daqui, né? Lá é merchandising oficial, né? Claro, aqui não tem a pirataria que tem aqui, que... Vou nem entrar nesse detalhe, Problemas culturais. E econômicos, socioeconômicos. Mas o que acontece? Então, assim, é muito diferente do resto do mundo.
Completamente diferente. No futebol, o que acontece? Futebol, soccer, o nosso futebol. A liga, todo mundo é dono da liga. Os times são donos da liga. Então é o seguinte, por exemplo, o Messi foi para lá. O valor de mercado do Inter Miami, ele girava em 200 milhões de dólares. 200 a 300 milhões de dólares. O Messi chegou, eles fizeram um acordo com a Apple, fizeram todo um... A liga fez um movimento para contratarem o Messi. Não sabiam onde iam colocar o Messi. Porque é a liga que contrata o jogador. E depois ela é passada ao clube. Eu não sabia disso. Depois ela é passada ao clube, quando os jogadores são estrelas internacionais como ele, e você vê qual é o melhor e quem tem a melhor condição de pagar, de oferecer alguma coisa. E o Beckham, um gênio da gestão de esportes hoje, ele trouxe ele para Miami porque a Argentina tem o apelo das pessoas, latinos, o clima, aquilo tudo, como o Messi gosta. O valor de mercado do Inter Miami hoje é de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Um belo salto, hein? Mas por que o nego deixou e entrou em acordo? Ele valendo isso, a liga está valendo mais. Os patrocinadores entraram. Então todo o dinheiro é o seguinte, fica um percentual muito grande para o Inter Miami, mas o resto, acho que 20%, é dividido entre todos os times da liga. Então está todo mundo feliz que o Messi está ali. Eles se ajudam. E esse é um formato, cara, que apesar da franquia e tudo, ele é muito estranho, mas dá um resultado. Financeiramente é muito viável, é muito tranquilo. Mas para o Brasil, para a Europa, isso não funciona. Porque se o teu time não ganhar, o torcedor vai querer te matar. É por isso que está tendo um problema muito grande hoje na Inglaterra, com alguns clubes como o Manchester, como o Liverpool e tal, que eles têm donos estrangeiros, donos americanos, donos chineses, alguns têm os árabes e tudo. Mas mais isso, chinês e americano, que eles não entendem isso, que o time não está ganhando, que o investimento que é feito no time é diferente. O torcedor ele não quer saber se o time está bem financeiramente. Ele quer saber que o time dele tem que ganhar, ou ele tem que correr para ganhar muito. Aí isso tem que ter essa divisão. Por isso também que às vezes não adianta você só torcedor do time, apaixonado pelo time, para ser um gestor do time. Você tem que ter esse mix, ser profissional e tá dentro do processo e gostar do clube, é lógico. Mas isso é muito difícil. Então eu falo, soccer não é a mesma coisa. E o modelo de formação de jogadores nos Estados Unidos não existia até há pouco tempo. Porque você paga para jogar futebol. Então, para mim, quando você olha lá, você é uma grande escolinha de futebol. Todos os clubes, até que falam que sua academia de futebol, academia que você tem um nível maior, tem uma quantidade muito grande de alunos. Mas todo aluno paga. Se você, cara, é um jogador que não tem nenhuma característica para ser jogador. Seu filho, ele está acima do peso, ele não gosta de esporte, que não tem nada a ver. O mundo dele é outra coisa. Mas você força ele a fazer um esporte, quer que ele pratique, vai ter uma liga que não entra nos padrões. Ele vai ter uma liga de acordo com o nível dele. E você vai pagar X. Se teu filho é o Neymar, você vai pagar 10X e ele vai jogar na melhor liga. Por quê? Vai ter que ter uma estrutura muito grande por trás dele, competição, viagem, tem toda uma logística muito grande. É outro conceito, né? É outra coisa, não existe. E agora, de uns anos para cá, aí vai ficar até um assunto muito arrastado, mas enfim, eles começaram a fazer a base dos clubes de verdade. Aí tem uma seleção, pegam os melhores jogadores, colocam ali, aí já não precisa pagar, mas já disputa outra coisa para tentar formar É porque o formato da liga mudou muito, como era o procedimento. Por quê? Porque o esporte americano ele é todo pautado, profissional americano, era pautado no quê? No estudo também. Então você ia para a universidade, da universidade você entrava num draft, de acordo com teu ranking, tua qualificação, e aí você saía para o esporte profissional. Hoje é completamente diferente, hoje já está muito parecido com o que é o normal no mundo. Você não vai para a faculdade, você continua no futebol e você vai ser um atleta profissional. Você tem a chance de ser um atleta profissional. Só que ainda tem uma coisa diferente, que é a seguinte. É claro que um atleta desse nível, quando você chega nos 17, 18 anos, é a idade-chave para o jogador virar profissional, que ele vale, é o que ele mais vale. E era uma fase que o jogador dos Estados Unidos estava na universidade. Então, como que ele vai ficar na universidade? Se ele, na melhor da idade dele, ele não está jogando na competição. Então, hoje tem um acordo que é assim, tudo bem, você abre mão de ir para a universidade, mas é claro que você tem um nível, porque você está num time profissional, e você vai jogar. Se algo te acontece, se você machuca o joelho, se você perde a oportunidade de jogar profissionalmente no nível que você é esperado,
você ainda tem, o clube se compromete a manter a sua bolsa na universidade. Então ela não vai deixar de estudar. Que isso é uma coisa que é muito legal da cultura americana, mas realmente para certos esportes você perde oportunidade, principalmente no futebol. Para os esportes deles, aí faz todo sentido.